Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Humanidades. Eu sou a Victoria Olea Gonçalves, membro do Instituto, e hoje vamos iniciar mais uma live. Essa vai ser a nossa última live do ano, e como tema nós temos Políticas Públicas para a Educação, Cidadania e Aprendizagem. As nossas convidadas são a professora Luciane Svirsky, a graduanda Maria Eduarda Lendens, graduanda em Educação, e também com a gente temos o presidente do Instituto Humanidades, o Dr. Giovanni Gonçalves. Boa noite a todos que nos acompanham para mais uma live do Instituto Humanidades. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber duas professoras da área da educação, pessoas que vêm alimentar esse nosso projeto, né, no sentido de produzir conhecimento, no sentido de divulgar conhecimento, e dentro do ideal que faz parte do nosso instituto, que sempre é fazer com que as pessoas obtenham maior informação, obtenham, com isso a gente possa avançar e ter uma sociedade mais fraterna, mais livre, mais igualitária e com a maior liberdade possível dentro de um mundo e de uma sociedade democrática. Hoje eu agradeço a todos que têm nos acompanhado durante esse ano, em especial agora a presença das duas nobres educadoras, e, ao mesmo tempo, agradecendo aqueles que também já se engajaram no nosso projeto, né, como a Paula, o Tito, o Fabrício, a Camila, a Viviane, e outros que ao longo desse período também nos visitaram e também nos apoiaram. Fico grato que nessa última live do ano nós tenhamos como o objeto, né, como foco da nossa conversa de hoje, a educação. Né? A educação que a gente sabe, por si só, não vai resolver o problema inteiro da nossa sociedade, mas que ela também faz parte, né, desse corpo, desse instrumento onde nós temos várias partes envolvidas, e a educação, no meu modo de ver, ela vem centralizar, apoiada pela habitação, pela segurança, pela saúde, e com todos esses ingredientes nós vamos ter uma sociedade que possa, a cada vez mais, e a plenos passos e a plenos pulmões, estar caminhando para ter um sentido maior e melhor cada vez mais. Então, dito isso, eu passo a palavra, né, para a professora Luciane, para suas primeiras considerações, e a posteriori também a Maria Eduarda, para após a gente começar a ter essa troca de experiências e aprender um pouco mais com as nossas educadoras. Professora Luciane. Então tá, primeiro eu quero desejar boa noite a todos, né, que estão nos acompanhando aqui para essa conversa. Agradecer muito ao Giovanni, à Vitória, né, pela possibilidade de fazer essa fala. Eu sou professora há 30 anos, trabalhei uma boa parte da minha carreira no ensino privado e pelo menos 20 anos na escola pública. Já trabalhei bastante com formação de professores também, já produzi muito material didático, livros, inclusive, e tenho a minha vida toda voltada à educação. E então, assim, ela é muito importante, eu espero poder trazer um pouquinho dessa importância dela e do quanto a minha experiência me aproximou ainda mais do que ela representa para essa nossa conversa. Me ouvem? Então, boa noite, eu sou a Maria Eduarda, como o Giovanni e a Vitória falaram,
Eu sou estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou colega do grupo de pesquisa em Educação e Treinamento, junto com a professora Luciane. Estou muito honrada de ter sido convidada para esse momento. Acredito muito nas potências desses encontros para troca e construção de conhecimento coletivo. Então, espero que resulte bons frutos essa nossa discussão de hoje. E muito obrigada pelo convite novamente. Bom, então vamos iniciar a nossa live, né? A professora Luciane, ela é licenciada em Letras e especialista em Estudos Linguísticos do Texto pela URGS, mestre em Educação na linha de pesquisa Estudos Culturais em Educação do Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS e, como ela mesma já referiu, atualmente ela é professora concursada da Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Então, vamos lá, né? Vamos iniciar as nossas perguntas. Estamos muito felizes com a presença da professora e da Maria Eduarda aqui. Bom, eu vou iniciar, né, uma pergunta direcionada à Maria Eduarda. Bom, a gente sempre fala, né, da importância da educação, né? Então, a gente queria fazer esse paralelo de como a educação pode contribuir para a formação do cidadão, para a formação da cidadania, né? Mas aí, começando desse ponto da importância da educação, como que a gente vê a educação, né? Então, existe verdade quanto ao senso comum de que a educação é a solução para todos os males da sociedade? Então, Victoria, essa pergunta, primeiramente, eu acho que a gente precisa entender o que nós compreendemos entre educação e cidadania, né? Então, a cidadania, ela emerge de um contexto constitucional, né, da nossa Constituição Federal de 1988, que tem como apelido Constituição Cidadã, e ela constitui, então, um contexto de direitos e deveres, né? Tendo em vista também que a nossa própria Constituição, logo no artigo 1º, ela coloca como um dos fundamentos basilares da sociedade brasileira, do Estado Democrático de Direito, é a cidadania. Entretanto, a cidadania ela consiste numa série de direitos e deveres, como, por exemplo, a saúde, educação, moradia, segurança, livre-arbítrio, um dever, como nós fizemos recentemente, que foi irmos às urnas para votar, que é um direito e também um dever. Então, a cidadania, ela se constitui nesse contexto de direitos e deveres, que também a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais da Educação, que é a LDB, que é a nossa Constituição, digamos assim, a Constituição da Educação, ela traz também no artigo 2 do documento a importância, né, da educação para a cidadania. Então, eu faço questão aqui de destacar esse para a cidadania. Então, a LDB e tanto a Constituição veem a educação como um instrumento para a cidadania. O que isso quer dizer? Que a educação fazem todo esse contexto que vão levar esse cidadão a eu vou falar uma coisa meio redundante, mas que leve esse sujeito a ser um cidadão de direito. Então, já a segunda parte, né? Como que a educação vai contribuir para a formação dessa cidadania? A Constituição e a LDB e os documentos, né, das políticas públicas educacionais, eles sempre trazem a questão da construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade plural, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade que exista livre-arbítrio e etc. Então, a educação, ela vem como esse principal vetor para levar essa sociedade para esse estado, né, ideal, que a nossa Constituição preza, as nossas leis educacionais prezam, e nós também, como sociedade, deveríamos prezar por ela, né? E por que isso é importante pensar na educação como um dos direitos basilares, mas não o único? Porque senão a gente acaba pensando muito na romantização da educação, que leva à segunda parte da tua pergunta, que é o senso comum. Né? A gente tem amplamente, todo mundo já ouviu falar, a educação salva o mundo, porque a educação vai transformar tudo. Isso não é verdade, né? É tu
colocar uma responsabilidade que não é somente da educação. Vou te dar um exemplo muito simples, assim, um aluno que está em estado de vulnerabilidade social, por exemplo. Esse aluno, ele, enfim, não tem alimentação diária, esse aluno não tem moradia adequada, esse aluno foi negado uma série de direitos para esse aluno. Foi uma desgarantia desses direitos, né? Como que esse aluno vai ter um rendimento na escola? Eu não gosto dessa palavra rendimento, mas vou usar aqui. Ele não vai ter um rendimento satisfatório no sentido dele se formar integralmente, psicologicamente, cognitivamente, porque ele vai ter problemas, por exemplo, assim, ó, mais básico, ele vai estar com fome. Quem é que aprende com fome, né? Então, basicamente, tu vai estar desgarantindo um direito constitucional, né, dessa criança, e daí tu vai botar toda a culpa na educação, porque a professora não soube fazer tal coisa, porque a professora não soube, etc. O que não é verdade. Então, quando a gente pensa nesse contexto de cidadania e a educação como um instrumento para tal, um instrumento para a mudança social, a gente considera ela junto com uma série de outros fatores extremamente importantes e necessários para que nós consigamos, né, chegar na nossa sociedade ideal, que é uma sociedade com liberdade de expressão, uma sociedade com democracia e etc. Não sei se me fiz clara. Posso dar o pitaco aí? Aproveitando um gancho. Não, pode falar, Giovanni, pode falar. Não, complementa, professora, depois eu vou lhe fazer um questionamento. Não, eu queria só reiterar muito o que a Duda disse, né? A educação e reforçar o seguinte: nós, na escola pública, por exemplo, muitas vezes somos o braço do Estado que chega na população, né? Porque muitas vezes eles não vão ter o acesso à saúde, não vão ter o acesso à segurança, e o único acesso que eles vão ter nem é a assistência social, às vezes. Isso acaba acontecendo na escola, né? E realmente isso acaba sendo uma tábua de salvação. A escola parece ser essa tábua, mas ela não pode absorver esse papel, né? Porque o sujeito integral, ele precisa de muito mais, né? A gente se considerar a escola também como lugar do conhecimento científico circular de uma forma sistematizada, e eu querer que esse conhecimento científico sistematizado resulte em outros tipos de pensamento de níveis mais elevados, de ciência, de produção intelectual, eu não posso deixar esse espaço ser o lugar onde eu vou tentar conseguir o que a saúde não me dá, né? Então, o que a segurança do entorno não me dá. Agora que a educação faz diferença, ela faz muita diferença, né? Eu tenho até um dado do IBGE aqui, só por alto, por exemplo, o controle da natalidade é 70% maior em populações escolarizadas. Isso tem um sentido. Então, quando tu trabalha quando a educação faz o seu papel, né, de trabalhar o conhecimento, a aprendizagem e tudo que a academia traz, né, científica para cá, a gente tem ganhos, né? Bom, aproveitando o gancho da Fria Eduarda, onde ela expressou, né, a questão da liberdade de expressão, claro, como um todo, dentro de uma sociedade e um Estado democrático de direito. Eu queria aproveitar essa experiência da professora Luciane, tanto na questão pública quanto na questão privada, e também junto aos meios acadêmicos, né? Como hoje está a liberdade do professor dentro da sala de aula, né? E qual é a influência, né, do meio político no professor, no meio acadêmico, na sala de aula.
Tudo bom? Essa pergunta, ela é muito importante, né? E tem sido cada vez mais importante nesse ambiente político que a gente vem experimentando, principalmente. Eu não vou dizer só no Brasil, porque eu vejo que ele é um movimento que também toma outros países, né? Que é de uma polarização de discussões e de pensamentos, né? Que é nada mais do que um prejuízo, na verdade, né? Para a nossa constituição social. Então, isso preocupa um pouco, porque quando tu falas em liberdade de manifestação, tu acabas produzindo alguns ruídos aí nessa conversa. O que seria essa liberdade de manifestação? Tá? É tu fazer apologia partidária, é tu omitir fatos, tu trabalhar o negacionismo, tu falar sobre diferentes vertentes de pensamento. O que é exatamente essa liberdade de manifestação? Então, eu acho que isso é o que vem me preocupando e poluindo um pouco o debate, né? A gente tem legislações em alguns estados que já estão acontecendo, né? Que já foram votadas, que já são uma realidade, e outras que estão em projeto de lei, como aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a gente tem o Escola Sem Partido, né? Que, enquanto tu vem pelo ruído do, olha, o que seria uma escola sem partido? É uma escola onde o professor não vai fazer apologia partidária. Só que eu trabalho em educação há 30 anos, né? E eu acho que não é esse o caminho. Eu acho que essa fala está vindo, de repente, botar em questão o que é que a gente quer ensinar na escola. E aí nós vamos entrar numa coisa chamada currículo, né? Então, todo currículo, ele é feito por alguém, ele é elaborado por alguém. Quem é que organiza esse currículo? Qual é o currículo que eu quero que faça parte da minha escola? É um currículo multicultural, onde todas as diferenças existam e aconteçam? É um currículo inclusivo, onde eu passo a incluir sujeitos com diferentes necessidades? É um currículo tradicional? Que tradicional? Que traz, que verdade por trás? O currículo tradicional do final do século XIX? Qual é esse currículo? Então, eu acho que isso tem vindo muito à voga, né? E lá pelas tantas a gente começa a pensar que o que está sendo refreado talvez seja o próprio conteúdo da história em si, né? E tu começa a perder os limites disso tudo. Eu gosto de citar um exemplo, que eu vivenciei na sala de aula e que me fez muito pensar, e por isso que eu trago isso aqui, desse ruído e dessa perda do limite, né? Até onde tu tá cerceando, porque eu creio que o perigo desse cerceamento é o grande perigo da história única, né? Quando eu acho assim que para a manutenção da vida como um todo, uma vida produtiva, numa sociedade igualitária, numa sociedade de direitos, como a Duda falou bem antes, né? Tratar e trazer a diversidade é a melhor maneira de tu garantir isso, né? Porque sempre que a gente segue uma história única, a gente acaba criando mocinhos, criando bandidos e justificando, né? O distanciamento, a exclusão, a eliminação de diversas parcelas da sociedade, enfim, a quem essa história atende ou não. Então, a minha grande preocupação com esse assunto é justamente esse ruído aí. Então, um exemplo que eu gosto de usar, aconteceu comigo há 2 anos atrás, eu trabalhava no 2º ano, crianças pequenininhas, né, 8, 9 anos, e eu estava na sala de aula e uma das crianças riscando na mesa ou fazendo alguma coisa assim contra o patrimônio ali. E eu expliquei para as crianças que, olha, a gente não pode estragar a mesa da sala, né? Às vezes a gente pensa, eu vou estragar essa mesa, porque essa mesa não é minha. Eu vou dizer, não, essa mesa é tua sim, né? Todas as coisas que a gente compra, a gente paga um imposto em cima e isso volta para nós a partir das coisas que a gente compra. Esse valor, né? Vai para o governo faz a compra e manda para nós. E aí um aluninho me disse assim, professor, a senhora não pode falar em governo na sala de aula. Então, assim, aquilo para mim foi bastante significativo, vindo de uma criança de 8 anos, né? E isso é cidadania. Eu saber que eu estou contribuindo com uma sociedade e que aquilo que essa sociedade produz para mim eu preciso cuidar, né? Eu tenho que ter esse cuidado. Não é porque não fui eu que fiz a compra diretamente que aquilo deixa de ter valor. Então, isso me fez pensar bastante sobre o que é que a gente está tratando.
Eu tenho até que anotei uma citação do Paulo Freire que eu gosto, que diz o seguinte: o erro, na verdade, não é ter um certo ponto de vista, mas absolutizá-lo e desconhecer que mesmo do acerto do seu ponto de vista, é possível que a razão ética nem sempre esteja com ele. Né? Então, eu acho que a diversidade das opiniões, o respeito a essas diversidades, porque até isso é uma questão que a gente também tem que trazer sobre a liberdade de manifestação, esse currículo que vem na escola. Todo currículo ele tem um projeto de sociedade por trás. Qual é a sociedade que eu quero? Qual é o ser humano que eu estou formando? Então, eu vou respeitar as escolhas desses sujeitos ou não? Eu vou dizer que ele não pode escolher esse caminho, que tem que seguir só por esse. Então, a minha preocupação é esse ruído aí. Bom, nossa, professora Luciane, a sua fala foi incrível. Realmente muito a se refletir a importância da diversidade de opiniões, né? Bom, posso falar uma coisa que eu esqueci aqui, que eu acho bem importante, até só para a gente trazer também uma resposta justamente a esse ruído do partidário, da escola sem partido. Todos os ambientes de ensino, sejam privados, sejam públicos, eles têm os seus mecanismos de autorregulação, de controle. Então, quando alguma coisa foge à normalidade, aquilo que seria ético, por exemplo, um professor fazer campanha política dentro da sua sala de aula, independente, trazer o seu partido como verdade, ou querer catequizar os alunos de qualquer linha, né? Querer transformar eles em religiosos de A ou B, ou seja o que for, aquilo que foge, né, ao que é laico, né, ao princípio da ciência, isso é importante. Existem mecanismos, próprios professores, as direções. Então, eu nesses 30 anos trabalho e isso nunca foi um problema, e essas coisas têm como se autorregular, tu não precisa de uma legislação externa que venha, até porque, né, é difícil. Então, Eduarda, a minha próxima pergunta para ti é com relação ao ser humano como um ser social, né? Todos sabemos que somos seres sociais, necessitamos de socialização, né? Então, quais estudos e teses que tu poderia citar para nós que expliquem a importância desse convívio social nas escolas, né? Então, essa pergunta é bem difícil, na verdade, porque tem tanta coisa riquíssima que eu fiquei pensando quais recortes que teriam que serem feitos, né? Então, eu acho que a gente pode pegar um pouquinho de cada coisa e a gente vê que existe uma consonância entre essas áreas. A gente pode começar com o Vygotsky, por exemplo, que ele foi um psicólogo russo extremamente usado na pedagogia. Ele tem uma teoria sobre a aquisição de conhecimento, sobre a construção do cognitivo, e por mais que ele não trabalhe diretamente com a palavra socialização, todas as obras e teorias dele atravessam esta pauta. Por quê? Porque, por exemplo, para o Vygotsky, esse processo de aprendizagem do ensino, ele vem através de uma relação dialética. E essa relação dialética tem dois pontos, né? O sujeito e teu objeto. No caso, esse sujeito vai ser teu aluno, vai ser teu adulto, vai ser o teu educando, e o objeto vai ser o mundo, vai ser a sociedade, vai ser o professor, vai ser outro sujeito, ou etc. Essa relação que vai sair daqui, ela é um produto, ela é uma socialização. Então, a partir do modo que esse meu sujeito vai modificar o meu ambiente também vai modificar o meu sujeito. E isso é extremamente fundamental para o teu aluno aprender, por exemplo, né? É uma hierarquia horizontal. Para tu aprender uma coisa, eu tenho que saber essa coisa e poder te ensinar, ou vice-versa, né? Não é uma hierarquia vertical, né? No sentido que a gente conhece usualmente, mas é esse desnível, justamente para tu poder aprender. Agora, a gente pode pensar nas neurociências, por exemplo, que estão cada vez mais sendo usadas dentro do campo da educação. Eu trouxe aqui 2 neurocientistas, que é o Ramon Consenza e a Leonor Guerra,
que são neurocientistas extremamente renomados, e eles trabalham muito com a neurociência da educação, que falam, por exemplo, que o teu cérebro, ele só se desenvolve se tu tá te relacionando com o mundo. Se tu tá conversando, se tu tá lendo um livro, se tu tá ouvindo uma música. Então, todo esse processo de construção das tuas sinapses, construção neuronal mesmo, biologicamente falando, ele é produto desse processo de socialização. Agora, a gente pode pensar lá no campo da filosofia, 1700, Immanuel Kant, ápice do iluminismo. O que o Kant fala? Ele tem um livro muito interessante que é sobre a pedagogia. Eu quero deixar bem claro aqui que isso é 1700, tá, gente? Tipo, as coisas mudam, mas alguns preceitos, algumas teses se perpetuam porque elas fazem sentido, né? Por isso que viram clássicos. Isso é o caso do Kant. Existem muitas críticas, mas ainda assim é um autor, junto com Durkheim, que bebeu da mesma fonte do Kant, sobre os processos de socialização. E o que o Kant vai falar? Eu gosto muito dessa máxima do Kant, assim, porque ela faz sentido, sabe? E é muito interessante pensar que isso foi em 1700 e ainda isso faz sentido. Por exemplo, a escola, ela é o antro do conhecimento. O que isso quer dizer? Que todos os conhecimentos das gerações passadas, todo o conhecimento da humanidade, ele está dentro desse ambiente escolar. Hoje em dia a gente sabe que não é bem assim, né? Mas, enfim, vamos colocar a escola como essa representação. Então, para os novos sujeitos, a nova geração que vem, essa relação entre a geração passada, que no caso vão ser os professores, vão ser os funcionários, é a comunidade escolar, vai passar esse conhecimento da humanidade para esses alunos. E isso se dá através das relações sociais, né? Através do diálogo, através do contexto escolar, através das máximas que a gente defende tanto na pedagogia, que é através da diversidade, né? O ambiente que é todo igual, que não tem diversidade, não tem materiais ricos, não tem discussões ricas, não tem sujeitos diversos, né? Não fugindo de um padrão que a gente conhece, do status quo que a gente conhece, ele vai te enriquecer. E isso que vai acontecer? Esse processo de relação, ele vai emergir uma outra geração, que vai ser os filhos dos nossos alunos, por exemplo, né? Então, o Kant, ele fala, e isso eu acho genial, que quando tu pensa nessa socialização de passar esse conhecimento da humanidade para gerações futuras, tu sempre pensa no melhor. Tu nunca tu vê os erros da geração passada e tenta passar para essa geração presente o que a geração atual espera para a geração futura. Vou te dar um exemplo bem simples, assim, maioria das pessoas, assim, foi ensinada que tu bater numa criança é uma forma de educar. Hoje em dia, eu, como docente, enfim, trabalho com isso, N formas, eu sei que isso não é certo. Existem N outras formas de educar uma criança. Então, logo, eu não vou bater nos meus filhos. Então, foi um conhecimento que me passaram de uma geração, eu modifiquei e vou passar para a minha próxima geração um conhecimento modificado. E todo esse processo, ele vai se dar através da socialização. Por isso que esse processo da socialização dentro da escola, mas principalmente, né, uma coisa que eu quero deixar bem pautada, eu estou trazendo aqui alguns autores que falam de socialização de uma forma um pouco genérica. Hoje em dia, quem trabalha com esses processos, essas relações escolares, a gente já tem outras problemáticas, que é a questão, por exemplo, recorte de raça, recorte de gênero, recorte... N tipo de recortes que não necessariamente esses autores trabalharam, né? Então, eu consigo ver essa consonância entre esses autores de diversas áreas e que ainda assim fazem sentido e alegam e justificam a máxima que a gente defende na escola, que sim, a escola é um local de socialização, por isso que tem que ter diversidade, a gente tem que trazer temas ricos, a gente tem que trazer materiais ricos, a gente tem que ter bons profissionais, boas estruturas, porque tudo isso vai influenciar diretamente no direito de aprendizagem do teu aluno, né? Que volta lá para na primeira pergunta, que é a cidadania, né? Então, eu selecionei, assim, consigo imaginar esses autores, no caso. Professor Luciane, a senhora quer complementar alguma coisa dita pela Eduarda?
Eu acho que a Duda falou muito bem, né? Acho que ela já trouxe tudo. Eu faria só uma provocação, assim, para a gente pensar. Fazer o exercício reflexivo de se imaginar sem ter ido à escola, sem ter vivido essa, sabe? Vamos pensar cada um de nós como seria a nossa vida se a gente não tivesse convivido com os outros dentro da escola. Se a gente tivesse, né, sido privado desse contato. Então, eu acho que a educação ela é tão social que a gente teria uma vida completamente diferente se nós não tivéssemos essa experiência coletiva, né? Em termos de inclusão também, é uma coisa bem importante trazer a educação inclusiva. Então, desde que a legislação foi mudando e trazendo para dentro da escola os sujeitos que antes eram colocados para fora dela, quando eu era adolescente nos anos 80, as crianças com qualquer tipo de deficiência intelectual ou mesmo física, elas eram escondidas do mundo. A gente nem contava muito que tinha alguém assim na família. E hoje essas crianças estão dentro da escola. O ganho social disso é muito significativo, muito mais para aqueles que recebem a criança com alguma dificuldade do que para a própria criança, né? Ela tem ganhos, é óbvio, mas o social, a sociedade no entorno, as crianças que convivem com ela ganham muito mais em aprender a lidar com isso, né? Então, a gente vem, assim, num debate também sobre a diferença que é eu, por exemplo, ter um aluno cadeirante, tá? Num grupo cheio de crianças, cheio de pessoas no entorno, e eu ter esse mesmo aluno numa interação online, como a gente está tendo aqui, né? Numa homeschooling, ou né? Dependendo da deficiência daquele sujeito, eu nem vejo, nem convivo com isso, né? E isso vai fazer com que eu desenvolva essa convivência com o outro, vai fazer eu desenvolver a empatia, vai fazer eu me desequilibrar, eu me frustrar, eu embarcar em algumas vivências que vão compor o meu psicológico, né? No caso, a minha psique vai se compor a partir disso. E aí a neurociência, como diz a Duda, ela fala também dessa inteligência intrapsíquica, né? Que é desenvolvida também no social. Professora Luciane, até aproveitando novamente, né, a deixa da Maria Eduardo quanto às diferenças, né, porque a gente sabe que as grandes universidades, as mais tradicionais do mundo, são verdadeiros caleidoscópios humanos, né, são uma torre de Babel, né, onde o conhecimento surge justamente pela essa troca multicultural, né? Então, a diversidade, ela tem toda essa conotação, até mesmo na experiência social, no convívio social, mas principalmente para a produção de conhecimento e para a produção acadêmica científica. E como é que a escola pode lidar com isso? O que a escola pode, vamos dizer assim, porque ela vai trabalhar com diferentes populações em nível cultural, com diferentes populações na sua maneira de ser, na sua maneira de vivenciar o mundo, né? E como se consegue fazer essa simbiose de diferenças, né, para que a gente tenha um enriquecimento cultural ainda maior. E aí vai uma opinião muito pessoal, que eu acho que a área acadêmica ela não pode ser controlada de forma alguma por questões políticas, e simplesmente ela tem que ser um campo, né, libertário das ideias e do convívio. Então, o que me interessa saber, né, a sua forma, o seu prisma, né, para essa questão de aproveitar as diferenças para fazer uma produção, um ensinamento, né, e humano cada vez maior dentro dos meios acadêmicos, das escolas. Tá, então, para abordar essa pergunta, eu gostaria de trazer o seguinte, é bem importante esse olhar de como transformar a escola nesse ambiente multicultural, tá? A gente tem que pensar que quando tu está falando em cultura, tu estás falando também em valores. E a cultura que tem valor. E qual a cultura que tem valor?
né? Então, durante muito tempo em que essas discussões não foram feitas, eu sei porque eu venho da minha linha de pesquisa dos estudos culturais, em educação especificamente, e os estudos culturais, eles trazem muito essa reflexão, e isso já há bastante tempo, né? Que cultura que é a boa cultura? É a alta cultura ou é a baixa cultura? Então, essa discussão sempre houve. O funk é uma baixa cultura. Funk eu posso considerar como uma cultura, a música clássica eu posso considerar como uma cultura. A literatura europeia eu posso considerar como literatura. Mas o que o pessoal faz ali na periferia, não, isso não é literatura. Tu entende onde está esse valor? O funk tem um valor cultural muito forte, assim como a literatura produzida ali na periferia também tem. Mas os pesos dados são pesos sociais e são eles que a gente precisa desequilibrar. Tem que pensar que cultura também é identidade. É a minha identidade cultural, né? Eu me identifico com aquilo. Então, a gente tem vivido uma profusão muito grande, andou vivendo nesses últimos anos, né? Na chegada na escola de muito material de diferentes culturas. Só que eu ainda tenho, por exemplo, uma biblioteca infantil, uma biblioteca qualquer, 98% de livros que reivindicam essa cultura canônica, que a gente considera canônica europeia, branca, é verdade, né? Tá lá, são os clássicos que a gente leu na maioria das vezes. E aí a gente, então, vem correndo atrás para adquirir outras leituras, outras narrativas, outras histórias, para poder formar esse mosaico de gente, né? Esse mosaico de culturas e a identificação dos sujeitos. Então, às vezes, chama muito a atenção. Eu tenho uma colega que ela fez um trabalho muito lindo, por exemplo, com crianças do primeiro ano, ela fez um álbum de figurinhas só com heróis da Marvel, que eram ou negros, ou deficientes, ou mulheres. Ela não pegou nenhum desses que todo mundo conhece, o Homem-Aranha, enfim. Ela fez um levantamento bem grande, existem muitos autores, muitos heróis, né, com essas características. E eles nunca são lembrados, e eles nunca aparecem. E aí, de repente, eu, que sou deficiente, que nunca me enxergo em lugar nenhum, eu tenho um herói que é como eu, que me representa. Então, trazer essa representatividade é muito importante. Por isso que a gente vem correndo atrás, e desde que foi votada, enfim, a legislação que faz, que obriga com que as escolas, os currículos tragam e tratem da influência da cultura africana na construção da nossa própria cultura, né? A gente vem correndo atrás e adquirindo esse material, porque ele ficou apagado por muito tempo. E a gente precisa trazer isso. Então, a gente tem aí uma questão também de política pública, e nós vamos entrar naquilo que tem lá o título do nosso trabalho, Políticas Públicas em Educação. Né? Então, com o Pacto Nacional da Alfabetização pela Alfabetização na Idade Certa, que foi, acho que eu até comentei já com vocês num outro momento, que foi a maior campanha de formação, a formação massiva de professores, né? Foram mais de 300 mil professores que fizeram essa formação. Ela acompanhou todo um material que vieram caixas de literatura para todas as escolas. Então, teve um investimento financeiro nisso também. Então, tu tendo uma política pública dessas, a gente consegue chegar aí. Mas, de novo, a gente vai entrar numa coisa que é o discurso, né? No momento que tu começa a desequilibrar a balança da cultura, qual é a cultura que vale mais? Opa, todas valem a mesma coisa, como assim? A gente, infelizmente, também acaba entrando nesse outro discurso que é, será que é bom isso? Será que a gente vai cercear? Qual é a liberdade do professor em lidar? Como assim, né? E a gente ainda tem bastante que caminhar nesse sentido. Não sei se eu fui clara, se eu te respondi, se tu quiser perguntar alguma coisa mais específica. Não, eu achei bem interessante a colocação da professora, porque ela nos faz pensar no seguinte sentido, né? Como a gente ainda, por mais que tente alterar essa visão pedagógica, ainda amarras de cultura, sim,
que muita gente é superior, né? Principalmente quando se fala do próprio eurocentrismo, né? Essa questão de grandes impérios que dominavam o mundo, e a gente ainda tem esse rescaldo, tá? Mas eu acho interessante que há movimentos, né, sociais no sentido de trazer isso, coloca, né, desse equilíbrio e essa maior liberdade em valorizar aquilo que também é produzido, que muitas vezes até foi chamado de contracultura, alguma coisa assim, né, ou subcultura, mas na verdade a avaliação parte é da própria sociedade, né? Então, cabe à educação, né, essa ideia pedagógica de tentar e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de demonstrar esse outro lado da nossa história, né? Então, eu até aproveito essa manifestação da professora e deixo uma pergunta tanto para a professora Luciane quanto para a Eduarda, de como é que essas questões sociológicas, pedagógicas, podem contribuir para a gente ter uma educação que eu definiria assim mais humanizada, né? Uma educação mais real, né? Que saia desse romantismo que muita gente até coloca de uma maneira muito conservadora. E claro que hoje essa humanização da educação, permeada por toda essa questão tecnológica, virtual, é possível tornar a educação mais próxima e mais humana? Posso só fazer um comentário antes? Claro. E eu acho que é um momento oportuno para a gente pensar e botar alguns pontos nos is que é importante serem ditos. Quando a gente fala dessa questão do currículo, de quais saberes são invisibilizados, quais culturas são valorizadas, eu acho que é muito importante a gente falar que, assim, ó, esses saberes são racistas. A escola e muitas práticas pedagógicas também são racistas. Enfim, recentemente a gente teve um problema não, né, uma fatalidade em Porto Alegre, como nós sabemos, né, enfim, no Carrefour. Acho que todo mundo sabe do que eu estou falando. E esses espaços da escola, a gente precisa nominar as coisas, sabe? Quando a gente fala, por que o funk é invisibilizado? Por que o funk não é considerado música popular? Por que o Islã não é considerado poesia, não é considerado literatura? É invisibilizado por quê? Porque vem das culturas das pessoas negras. Ponto. Então, quando a gente fala desses saberes pedagógicos, esses saberes que estão na escola, e hoje eu tive uma aula ainda que uma colega falou e me tocou aquilo, sabe? Porque, enfim, eu posso falar que eu sou uma racista em desconstrução, eu sou uma pessoa branca, eu tenho privilégios, e é muito difícil tu te dar conta desses privilégios numa sociedade que é branca. Eu vejo pessoas brancas na TV, eu vou no cinema, tem pessoas brancas, e etc. Mas os meus alunos negros, eles não sabem o que é isso. Então, qual é o currículo que eu tô trazendo? Isso é uma coisa que a Lu falou, né? Mas o ponto que eu tô falando é qual é o currículo, quais são os saberes que eu tô trazendo para minha sala de aula que vão colocar o meu aluno negro como protagonista de uma história, de um quadrinho, de um super-herói, de uma atividade que não seja só em novembro na consciência negra, né? Porque esses saberes a escola está resgatando, mas ainda assim só trabalha em novembro. O resto do ano ninguém fala. É só em novembro que a gente trabalha. E não digo nem muito na escola pública, porque, enfim, a minha experiência docente é na escola privada. Na escola privada, olha, nas que eu tive experiência, é só em novembro que tu trabalha a questão da cultura africana, da cultura negra, dos saberes dessas culturas, valorizar, trazer para a escola, acolher esses alunos, sabe? Então, eu acho importante a gente pontuar esse recorte racial que existe, porque ele existe e ele tem que ser nominado, para não ficar que nem o nosso vice-presidente falar que não existe racismo no Brasil. Existe sim, e ele transcende todos os paradigmas sociais. Ele está dentro da escola, ele está dentro do docente, ele está dentro da pessoa que faz o currículo, ele está dentro das políticas curriculares, sabe?
Então, enfim, é só uma ponderação que eu faço aqui. Então, assim, ó, pegando um pouco o gancho do que a Duda disse, tu tinhas perguntado sobre essa questão de tornar a educação humanizada, né? Foi isso? Então, eu vou dividir ela em vários pontos, essa pergunta. Primeira questão humanizada é trazer a humanidade para dentro da escola. Trazer as pessoas, colocar elas juntas, fazer com que elas convivam, fazer com que elas sintam a dor do outro, fazer com que elas se desequilibrem e, com o desequilíbrio, possam colocar em xeque os discursos que elas ouvem no mundo à sua volta. Às vezes até eu ensino alguma coisa para o meu filho e ele vai conviver na escola com outra criança e diz, mãe, olha, tu me falou que era assim, mas eu estou vendo fulano e com ele aconteceu diferente. E a gente amadurecer isso, né? Isso é crescimento. Então, acho que a primeira coisa com a educação humanizada é trazer o ser humano para dentro da sala. E aí a gente tem um ponto que eu vou deixar para uma outra discussão, que é também um movimento que está se criando, que é o do homeschooling, né? Então, o homeschooling, por exemplo, que é a educação em casa, para a classe C, para a classe pobre, para a periferia, é um crime hediondo de ser cometido. Eu não estou exagerando quando eu digo isso. A escola pública para todos, né? Esse também é outro, além de trazer a humanidade, trazer os humanos para dentro da escola, também é a escola para todos, que foi o que a gente começou a ter, né, de 20 anos para cá. Então, muitas vezes, a gente chega num papo de que o rendimento dos alunos hoje não é o mesmo que era há 20 anos atrás. Sim, não é o mesmo, porque as crianças hoje estão chegando sem os direitos básicos atendidos. Né? Consequentemente, o resultado deles não é o mesmo. Então, a gente tem uma escola para todo mundo que tá chegando aí. E uma escola onde a gente convive. Eu perdi um pouquinho meu raciocínio aqui agora, eu vou ter que voltar. Vou seguir para o outro lado, daqui a pouco eu encontro, tá? Outra questão, assim, a gente precisa romper um pouco essa polarização e não significa que pelo fato da gente estar querendo trazer outros valores humanos, e aí nós vamos chegar numa questão, o que é humanidade? Que valores humanos eu quero trabalhar? O que é uma escola mais humana? É uma escola que atende aos princípios da igualdade, da liberdade, da fraternidade, né? É uma escola que não... Né? Lembrei agora, desculpa aí, isso é o programa ao vivo, voltando lá, o raciocínio é o do homeschooling, né, que eu estava falando. Então, é uma temeridade isso para essa população, que muitas vezes o único espaço para transcender a miséria é estar na escola, né? Tem muita criança que não vai na escola porque tem que cuidar dos irmãos, que fica cuidando dos irmãos. Tem criança que é abusada toda hora, gente. Toda hora, todo dia. Tem criança que apanha toda hora. Se não existir a obrigatoriedade legal que hoje existe de que a criança esteja na escola, essa criança não vai ter respiro nunca. E eu não estou falando da minoria dos alunos da periferia, eu estou falando de grande parte dos alunos da periferia. E são vários abusos sofridos, né? E até mesmo para quem não é da periferia. Então, tornar a escola humana prescinde de ter seres humanos ali. E a outra questão é pensar nos valores que a gente quer passar. Então, se a gente quer todo mundo ali, a gente tem que ter todas as identidades ali. Então, uma pessoa negra, como disse a Duda, ela precisa se enxergar na escola. Ela vai se enxergar na escola como? Na literatura, ela vai pegar o livro e vai ter pessoas com os cabelos crespos, com a pele escura, e não só vai pegar livros onde a princesa seja loira e branca. Né? Isso é um cuidado de representatividade que é necessário ter, como disse a Duda, pessoa branca, racista em desconstrução, é isso, porque a gente cresceu com esse pensamento. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar de quem também quer desconstruir isso. E aí a gente tem um medo aí que vem, que eu estava até falando outra pergunta, se eu tenho na minha biblioteca 5.000 livros que trazem uma cultura canônica como a europeia canonizou ela própria, né? Aquilo que da literatura são os grandes literários, os grandes autores. Aquilo que no desenho são os grandes ilustradores. E eu quero uma escola
humanizada para todos, que inclua todos os grupos, olha quantos livros sobre negritude eu vou ter que trazer para complementar isso aí. Eu estou correndo atrás da máquina, a gente está correndo atrás da máquina de tudo que se perdeu há muito tempo, e está na hora de deixar de se perder e começar a ganhar. E para a manutenção da vida, repito, a diversidade é o melhor discurso sempre. Então, eu acho, sim, que é possível. E tem uma coisa também que eu vou falar, eu, às vezes, evito dizer que ser professor é ter vocação para. Porque, infelizmente, o próprio La Rosa, que é um autor que eu gosto muito, diz, a palavra vocação, ela foi desmoralizada. Ela passou a ser sinônimo de trabalhar de graça. Quem tem vocação para aquilo, na verdade, perdeu seu valor, porque nasceu para aquilo, faça aquilo, né? Onde já se viu um professor trabalhar e querer ser bem pago pelo seu trabalho. Né? Então, a gente parou de dizer que ser professor é também vocação, porque tem que gostar muito. E a principal, que eu concordo com esse autor especificamente, a principal característica de quem larga tudo e vai para a sala de aula é acreditar no outro. É acreditar que pode fazer a diferença. É acreditar que pode estar ali, junto com esse sujeito ou com aquele sujeito, fazendo uma tradução, porque ensinar é traduzir. Eu tenho que traduzir o conteúdo científico que o pessoal que desenvolveu a tecnologia sem fio, né, que chegou lá na física, eu tenho que traduzir aquilo para um conhecimento que vai ser dado na escola. Eu tenho que pegar esse conhecimento que chegou na escola, já traduzido de lá, e traduzir ele para a linguagem do meu aluno. E os alunos não aprendem da mesma forma. E não adianta só eu apresentar conteúdos e achar que todo mundo vai aprender igual, a gente não aprende igual. E aí o professor vai ter que olhar um por um na sua sala de aula e ver que o Joãozinho aprende se eu der material para ele contar. O Pedrinho aprende se eu largar o livro na mão dele sozinho. A Joaninha aprende se eu sentar com ela e eu contar o material na mão dela. Então, para fazer isso, né, não é todo mundo que se dispõe, né? É difícil. E mais, uma coisa importante, que vai o meu recado. Se eu estiver falando muito, vocês me cortem, por favor, tá? Se a gente estourou o tempo aí, Duda, tu também me corta. Professores são, muitas vezes, tratados na educação como as partes menos interessadas, como as pessoas que menos têm saber nesse campo. Eles são pouco consultados, inclusive, muitas vezes, para a construção de políticas em educação. E todo mundo na sociedade dá o seu pitaco na educação. E dá o seu pitaco, às vezes, avaliando o resultado final de um grupo de alunos. Olha ali, a escola pública de Porto Alegre tem um péssimo rendimento em termos de português e matemática, né? E com isso, leia-se, os professores não sabem ensinar, os professores não têm competência para ensinar. A competência docente como se não existisse. E ela é tu tem que ter muita competência para tu fazer o que se faz na sala de aula, né? Não é simplesmente pegar uma folha e passar. Então, existe um saber docente construído muito lentamente e que é muito importante de ser valorizado. Era isso. A Eduarda quer complementar alguma coisa? Não acho que seja necessário complementar, Luciane. Nossa, assim, na verdade, uma coisa só, já que, né, professor, eu gosto de falar. Como é importante a gente refletir sobre esses saberes docentes. Porque, enfim, eu tô na graduação, dentro da educação, eu sou um filhotinho ainda, mas como ouvir esse tipo de fala de professoras encoraja, né, pra gente continuar nessa... É uma luta, gente, é uma luta, não é romantizar, não, é uma luta diária, é luta para tu garantir os direitos do teu aluno, garantir os teus direitos, fazer com que esse aluno aprenda, que ele se torne um sujeito, cidadão, crítico. E além disso, tu tem políticas que basicamente desvalorizam totalmente o teu saber docente. Tu tem uma base nacional como curricular que
é uma coisa muito legal, muito boa, por um determinado ponto de vista, por outro, sobrecarrega ainda mais esse docente, tu coloca todo o resultado em cima de avaliações de larga escala, que vai culpabilizar, responsabilizar esse docente, como a Lu falou, pelo mau desempenho. Então, ouvir professoras assim, a Luciane, são poucas, de verdade, assim, infelizmente, são poucas que ainda têm essa sensibilidade, essa visão de que tu tem que estar disposto, sabe? Porque é tão pesado a rotina de dentro de uma escola que às vezes tu te desmotiva, sabe? E daí eu fico pensando, daí a gente fala muito dentro da educação sobre o mal-estar docente, e que é importante a gente pautar aqui também. Como que existe, quais são as políticas públicas para os docentes, sabe? Para recuperar a autoestima do docente, para esse docente se sentir valorizado. Remuneração, ela é importante, ela é fundamental, a remuneração. Essa história que trabalhar por amor não existe. Eu faço pedagogia, eu faço o que eu amo, sabe? Mas eu quero ser remunerada também, é meu trabalho, eu me esforço, eu estudo, enfim, quero ser remunerada. Mas é além, é reconhecimento, é de saber, tipo, essa pessoa, ela sabe o que ela tá falando, essa pessoa, ela é especialista em educação, vamos escutar um professor para fazer uma política, vamos chamar um professor para falar sobre educação, sabe? Porque, infelizmente, esses espaços que a gente está construindo hoje, geralmente são ocupados por psicólogos, por exemplo. Não é do professor que chamam para falar sobre educação, é o cara lá que fez psicologia, especializou em psicologia da educação, sabe? E daí a gente vai cada vez mais sendo desmoralizado dentro da nossa própria profissão. E é uma desmoralização não somente financeira, mas moral também, sabe? Mas, enfim, era só esse o comentário. Bom, pessoal, eu só posso dizer que estou inebriado pelo conhecimento das educadoras e consegui, a princípio, vamos dizer assim, hoje, concretizar um dos meus sonhos, quando a gente começou com o grupo do incentivo e que transformou no Instituto Humanidades. Eu acho que a live de hoje, ela coloca, sim, na prática, ela concretiza, ela materializa aquilo que é o nosso ideal. É ter um espaço onde a gente possa experienciar com a vivência dos demais, oferecer alguma coisa com as nossas próprias vivências, né? E conjugar esse ideal de mundo na busca de fazer com que as pessoas tenham oportunidade de acessar cada vez mais informações e conhecimento. Até porque eu acho que hoje ainda a gente tem, quando se fala muito do mundo virtual, eu ainda acho que grande parte que sai do mundo virtual ainda é informação. Porque, para mim, conhecimento é quando se apodera da informação e passa a ter juízo de valor sobre aquilo. Então, eu sempre faço uma diferenciação entre quem palestra, quem orienta e quem ensina. Porque quem palestra vai passar a sua visão. Quem orienta vai tentar mostrar o caminho. Agora, o professor, aquele que ensina, ele é professor quando ele passa a fazer com que as pessoas tenham consciência da informação, se apoderam da informação e passam a ter juízo de valor. Então, é uma coisa bem diferente, né? É uma coisa assim, já que a professora falou na questão vocacional, realmente é alguma coisa que está inserida na própria personalidade e no próprio perfil e no próprio caráter da pessoa que assume essa profissão. Usando agora um linguajar jurídico, já passando para as considerações finais, eu agradeço muito a presença da Luciane quanto da Maria Eduarda. O convite é para que façam parte do nosso grupo, não apenas como convidadas, mas em nossas reuniões semanais, se possível, é lógico,
né? Mas eu acho que a gente fecha, né, as nossas lives desse ano. Tivemos lives sobre política, sobre psicologia, sobre medicina, e hoje eu acho que é a materialização de um desejo que a gente tem, que é a discussão da educação, do conhecimento, porque a educação, ela nos faz ter consciência dos nossos direitos básicos. E aí parece que é meio que um bumerangue, né? Porque a partir do momento que a gente tem a consciência dos direitos básicos, nós vamos ter acesso à moradia, educação, saúde, segurança, transporte, e aí vamos estar muito mais aptos e capacitados para aprender. Ninguém aprende, como dizia uma colega minha, por osmose. As pessoas aprendem vivenciando e tendo condições de poder estudar e de poder pensar. E não se estuda de barriga vazia, né? Como já dizia o velho filósofo. Então eu deixo o meu abraço para todos os colegas que participaram esse ano conosco, para todos aqueles que nos provocaram a pensar mais. Eu acho que quanto mais a gente pensa e reflete, o mundo melhora. Uma vez me perguntaram qual é o resultado que tu pretende com esse projeto. Eu simplesmente disse, o resultado que eu pretendo com esse projeto não é um resultado, mas é fazer a minha parte. Gostaria de ouvir as considerações finais das professoras. Então, tá, eu quero agradecer a vocês pelo espaço. Fico com o gostinho do quero mais, porque cada uma dessas perguntas se desdobraria em tantas e tantas e tantas outras. Tem tanto a se dizer sobre educação, né? E dizer que se hoje nos preocupa nesse mundo, se os nossos alunos estão conseguindo aprender o tanto que a gente gostaria que eles aprendessem ou não, e eu acho que esse é um desejo social muito grande, podem ter certeza que para nós, professores, essa é uma preocupação constante, e é por conta disso, indo atrás disso, que a gente está fazendo, tem feito tanta pesquisa em educação, né, para tentar descobrir o tanto que está aí no meio, né. Então, podem acreditar que tem muitos professores aí correndo atrás desse conhecimento e de fazer o possível para melhorar essa condição. E fica assim, tem muita coisa ainda para falar que a gente não conseguiu. Então, que venham outras. Então, muito obrigada pelo convite também. Foi um momento de muita construção, de reflexão aqui, e principalmente acho que a principal mensagem que a gente pode pensar e problematizar e construir é o que estamos fazendo e para onde estamos indo, né? Então, eu sou muito feliz com a profissão que eu escolhi. Não me arrependo nem um segundo, por mais das dificuldades que a gente enfrenta. Inclusive, eu quero mandar um abraço para a professora Lisiane, que está se vendo, que foi minha professora. E isso, para mim, não tem preço, porque, imagina, minha professora está me vendo falar sobre educação, sabe? Então, para ver como que a educação dá certo e ela influencia, assim, na sociedade, que exatamente por professoras como a Lisiane, como a Luciane, que eu decidi ser professora. Então, é um ciclo, como o Giovanni falou, é um bumerangue, isso vai e volta, e é uma grande construção social, é um pacto social que a educação, a sociedade, os poderes públicos devem fazer para garantir todos esses direitos e a gente poder, sim, almejar para uma sociedade mais igualitária, uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade com livre-arbítrio, de fato, e não velado. E então, novamente, agradeço, fica o convite, vamos considerar, sim, a participação no grupo. Mais um, né, Lu? Mais um entre tantos, a gente vai enlouquecer, mas vale a pena. É uma luta que vale a pena. Obrigada. Bom, então eu vou encerrar aqui, né? Faço das palavras do Dr. Giovanni, meu pai, as minhas. Também agradeço aqui em nome da professora Lisiane, que a Maria Eduarda citou, que é minha mãe. Também já esteve presente numa live aqui com a gente.
Então, novamente, querendo agradecer a todos que participaram das lives que a gente fez ao longo do ano, principalmente agora, né, essa de encerramento, a professora Luciane e a Maria Eduarda, foi muito enriquecedor e realmente o final foi perfeito, né? A humanidade em primeiro lugar, não é à toa que o Instituto se chama Instituto Humanidades. E a educação tem papel muito importante nisso, também tendo que ser garantido do seu entorno, as políticas públicas, como a Maria Eduarda e a Luciane falaram, né? Então é isso. Muito obrigada, pessoal, a todos que assistiram. Essa fala foi muito maravilhosa. E até o ano que vem, pessoal. A gente encerra por aqui a live de hoje. Boa noite. Boa noite.